Bom dia a todos os internautas que estão conectados no programa Momento Econômico, que é uma promoção da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Lembramos que vocês podem participar do programa enviando comentários e perguntas através do botão Participe, que você identifica logo abaixo do vídeo. Hoje nós estamos recebendo no programa o Sérgio Martins Gouveia, que é diretor de Administração e Seguridade da CBS Previdência, que é o fundo de pensão da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. O Sérgio atua na área de previdência privada há mais de 30 anos, e tanto na gestão quanto em projetos de consultoria desenvolvido no Grupo Telefônica, William Mercer, Alcoa e Fundação Sesc. Possui sólidos conhecimentos na elaboração de estudos de viabilidade para implantar planos de aposentadoria com pleno domínio da legislação previdenciária. É graduado em Ciências Econômicas com especializações em Administração e Análise de Sistemas. O tema que nós vamos abordar hoje com o Sérgio é sobre fundo de pensão. Tudo que se refere a fundo de pensão, previdência, o que é que está acontecendo com os fundos no Brasil, os efeitos da taxa de juros mais baixa, as mudanças que estão acontecendo. Sérgio, bom dia. Bom dia, Ailton. Tudo bem? Tudo bem, e você? Obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui no nosso programa hoje. Para começar, Sérgio, eu queria saber como é que você define a aposentadoria. Ok. Bom, eu queria agradecer a ANEFAC o convite, de estar aqui falando sobre um tema tão apaixonante, e profundo que é a aposentadoria, e falando um pouquinho também sobre previdência, sobre fundos de pensão, que ainda é considerado uma caixa preta aqui no Brasil. Bom, eu defino a aposentadoria como o momento em que a pessoa sofre uma ruptura, em que ela sai do mercado de trabalho, onde ela contribuía com o sistema de previdência, e ela vai gozar os benefícios de aposentadoria, onde ela vai receber um benefício mensal e vai se dedicar a uma outra coisa que não é o trabalho. Esse momento ele pode ser um momento muito prazeroso, um momento de júbilo, onde as pessoas que se prepararam emocionalmente e materialmente, ela vai sentir uma sensação de bem-estar, vai ter mais tempo para se dedicar à família, a um lazer, a um hobby. Não quer dizer também que não possa fazer alguma coisa voltada até para alguma atividade que possa lhe trazer o prazer. E se ela se preparou materialmente, melhor ainda, porque ela não vai ter uma perda no seu poder aquisitivo, no momento que ela entra nessa aposentadoria. E pode ser também um momento muito ruim, se a pessoa não se preparou emocionalmente, ela vai ter uma sensação de perda, ela pode sofrer, inclusive, se sentir com vergonha de frequentar lugares, E se ela não se preparou materialmente, é pior ainda, porque ela vai ter uma perda muito grande no poder aquisitivo dela. As empresas hoje, aquelas que se preocupam com seus aposentados, com seus colaboradores, desenvolveram programas que são os chamados PPAs, que são os programas de pré-aposentadoria, onde as pessoas, ao longo da sua vida laborativa, quando ela quando está mais próximo da aposentadoria, ela começa a participar desses programas, onde ela começa a ter educadores, onde vai receber informações que possam ajudar nessa parte emocional. E os fundos de pensão também estão desenvolvendo PPA, são programas de educação financeira e previdenciária. Aliás, é o que eu gostaria que você falasse um pouco, Sérgio. O que é o fundo de pensão? As pessoas têm uma noção muito vaga de fundo de pensão, mas não conhecem no detalhe quando ele vai entrar, como é que funciona, qual é o risco, enfim.
Por favor, fala um pouquinho do que é o fundo de pensão. Bom, a gente chama de fundo de pensão, a gente tem lá de chamar de fundo de pensão, o veículo de administração de recursos, né, que geralmente é constituído por participantes e patrocinadoras, estão muito mais ligados às empresas, né? A gente pode também falar que os planos oferecidos por seguradora também a gente pode chamar de fundos de pensão, mas na essência, fundo de pensão a gente remete a fundos constituídos por empresas, né? Mas a essência dos fundos de pensão, na verdade, consiste em captar recursos, né, oriundos de participantes e patrocinadoras, administrar de uma maneira eficiente esses recursos, né, para que no momento da aposentadoria esse fundo tenha a condição de pagar benefícios. Então, a essência do fundo de pensão é captar recursos, gerenciar esses recursos e pagar benefícios. Então, a atividade meio de um fundo de pensão consiste nos investimentos e a atividade fim de um fundo de pensão é pagar benefícios. Como é que você compara, por exemplo, nós temos a aposentadoria do governo, as pessoas contribuem, o INSS, enfim, isso já é amplamente conhecido pela população, tem regras e tem limites. Qual que é o relacionamento de uma aposentadoria, de um fundo de pensão com a Previdência Social? O que um complementa o outro? Como é que é essa convivência? O fundo de pensão tem por objetivo pagar benefícios similares ao da Previdência Social, né? Então, a Previdência Social paga benefícios de aposentadoria, invalidez, auxílio-doença, pensão, e o objetivo da Previdência Complementar também é pagar esses benefícios similares. Ocorre que, como a gente chama do INSS, né, ele tem uma certa limitação. Então, hoje, o teto máximo de contribuição é R$4.115, né? E até pelo próprio mecanismo de cálculo da Previdência Social, hoje uma pessoa que sempre contribuiu pelo máximo, né, que hoje é 4.100 alguma coisa, em função de um fator previdenciário que leva em consideração a expectativa de vida futura, ele tem aí por volta de R$3.800 de benefício. Ou seja, à medida que o salário da pessoa vai aumentando na sua vida profissional, em função até dessa limitação, o nível de cobertura da Previdência Social percentualmente se torna muito pouco em relação ao salário da pessoa. Então, no crescimento salarial da pessoa depois de 30 anos, o nível de cobertura é muito pequeno. Então, hoje, os maiores salários, a Previdência Social cobre no máximo 20%. O objetivo da Previdência Complementar é pagar um benefício adicional a esses benefícios da Previdência Social, visando que a pessoa, no momento em que ela sai que ela existe a ruptura, né, que ela sai do mercado e entra em benefício, ela consiga ter um padrão de vida que ela não vai ter problema na sua vida pós-atividade. Ou seja, Sérgio, quem tem uma renda bem elevada hoje, imagina alguém que ganha os seus R$30.000. Quando ele se aposenta pela Previdência, ele vai ter 4.000. Se ele não tiver uma outra forma complementar, ele tem uma perda de 26.000 na renda. O poder aquisitivo dele cai. Aliado ao aspecto psicológico dele parar de trabalhar, ele tem uma renda. Então, a Previdência, a gente pode falar que um fundo de pensão ou a Previdência privada, ela visa a eliminar essa diferença para que na aposentadoria as pessoas não tenham essa perda. É isso mesmo que você falou. Você falou em termos de salário, né? Então, logicamente, uma pessoa que ganha R$30.000, vamos dizer, né, ela não tem esse benefício, esse salário líquido, né? E, logicamente, a necessidade que ela tem, né, é bem menor em termos de salário e padrão de vida, né?
Então, se ela somar o que ela receberia da Previdência Social e mais o que um plano complementar ou suplementar daria, a perda do poder aquisitivo dela é muito pequena, ela ter esse benefício. Tá. Se você fosse resumir de tudo que você falou, como é que você define bem um plano de aposentadoria? Então, agora, esquecendo o fundo de pensão, o que seria, na sua visão, um plano de aposentadoria? Bom, um plano de aposentadoria, ele é um contrato, né? Eu posso definir o plano como um contrato. Ele é um contrato entre duas partes, né? Se eu for lá no banco e comprar na seguradora um plano de previdência, é um contrato entre a seguradora e mais eu como participante que estou lá comprando esse plano, né? Se eu fazer parte de uma empresa que tem um fundo de pensão, né, eu vou estar assinando também um plano, aderindo ao regulamento, né, em que tem lá, que é um contrato também. Então, eu diria que é um contrato entre duas partes. Nesse contrato é definido qual é o nível de benefício que esse contrato vai dar, qual é o nível de contribuição que eu vou ter que fazer, e se eu estiver fazendo parte de uma empresa que tem o seu fundo de pensão, qual é a contrapartida da patrocinadora, né? Então, eu diria que o plano de aposentadoria é um mecanismo de guardar dinheiro. É um mecanismo de guardar dinheiro visando o pagamento de benefícios futuros. Sérgio, esses planos de previdência no Brasil, onde alguém vai investir e depois de uma quantidade de anos, dependendo da idade, 10, 20 anos após, ele vai usufruir do benefício. Qual é o risco de que, na hora de você exercer o seu direito da aposentadoria, esse plano tenha quebrado, tenha falido? Quem controla? O que o governo faz para garantir que não haja nenhum problema e depois esse pessoal haja visto aí o fundo de pensão da Varig, que vai pagar as aposentadorias até março. Então, pessoas que hoje estão lá na faixa dos seus 70 anos, final já estão numa retirada da vida produtiva, e depois de março não tem mais a sua... Qual é o risco que existe? Como é que o governo dá uma segurança? Como é que você vê isso daí? Bom, em termos de legislação, a nossa legislação, ela mudou muito no Brasil, ela melhorou demais, né? Então, os fundos de pensão do setor, os fundos de pensão oferecidos pelas empresas, tem um órgão fiscalizador, que é a Previc, né? E a Previc, ela tem uma legislação muito atuante sobre os fundos de pensão, né? Então, hoje, a governança desses fundos de pensão é muito forte. Você tem representante de participantes nos conselhos, né, ajudando a definir aonde você vai colocar os investimentos, né? Anualmente, eles são fiscalizados, os fundos de pensão são fiscalizados pela Previc, né? São auditados? São auditados, tem uma auditoria externa e uma auditoria interna. As entidades, os PGBLs, eles se reportam à SUSEP, né? Ou seja, em termos de segurança, hoje nós melhoramos demais. Em termos de investimento, que você até citou a questão da Varig, né? Os gestores do fundo de pensão têm que seguir as regras do homem prudente, né? Então, você tem que colocar os investimentos, você não pode colocar todos os ovos numa mesma cesta, né? Você tem que evitar de você quebrar todos esses ovos, né? Então, você não pode comprar, deter controles acionários de empresas mais do que o limite permitido e, logicamente, você está sujeito a regras de mercado. Então, você pode comprar ações de uma empresa e, por algum motivo qualquer, você ter um problema com essa empresa. Mas
pulverizado esses investimentos para, se você tiver uma perda, isso não seja tão significativo no todo. Ou seja, você diversifica bem os recursos aonde você vai buscar remuneração, e essa diversificação ela é determinada por existe uma regra legal para isso daí. Isso. Hoje, para você poder, você tem que seguir uma legislação que é do Banco Central e da CVM, que é a 3720, onde vai estabelecer limites máximos nos segmentos que você vai poder aplicar. Quais segmentos são esses daí? Me dá uma ideia. Renda fixa, renda variável, imóveis. Hoje a gente está falando muito até da questão da queda da rentabilidade da taxa de juros, né? Então, diferente um pouco do passado, você pode fazer algumas aplicações no exterior visando obter rentabilidades, né? Enfim, você hoje pode colocar em private equities, você pode emprestar a participantes, enfim, tem uma série tem vários segmentos onde você pode fazer essas aplicações. Tudo isso dentro de um parâmetro legal, que os gestores são obrigados por lei a seguir, e é fiscalizado e auditado. E você, além de você fiscalizado e auditado, você tem que prestar contas para um conselho, né? Um conselho que tem lá representante das patrocinadoras, representante dos participantes. Então, nós evoluímos muito na questão de transparência, né? Então, hoje você tem que prestar conta aos participantes, abrindo todas os investimentos que você faz, todos os papéis que você está aplicando, né? E, aliado a isso, há uma educação financeira e previdenciária muito forte ao nosso participante, para que ele tenha a condição de monitorar tudo isso daí, né? Sérgio, você está há 30 anos nesse mercado. Hoje, você acha que existe uma procura maior por fundos de previdência? A cultura brasileira, como é que é esse cenário hoje, se você comparar a evolução? Hoje tem mais fundos de pensão, tem mais pessoas preocupadas com isso daí. O que você sentiu que aconteceu nesse período de 30 anos aí que você está nessa atividade? O que a gente está sentindo, que existe uma conscientização muito maior das pessoas, né? Então as pessoas estão se conscientizando realmente, né, de que o INSS não é suficiente para fazer frente às necessidades futuras. Existe uma necessidade muito grande da gente pensar nesse tema de aposentadoria hoje, né? Então, existe um sentimento realmente desta necessidade. Então, as empresas estão buscando conscientizar os seus empregados a participarem dos seus planos de pensão, e as pessoas estão buscando também alternativas nos veículos, nas seguradoras como os PGBLs, VGBLs. Muito bom, Sérgio. A gente tem uma pergunta de pessoas que participaram do programa e querem fazer para você. Vamos ver no vídeo. Fazer um plano de previdência na minha idade é uma boa opção? Bom, com a idade dele. Pela imagem, pela imagem, dos seus 35 anos, eu acho. Diria até um pouco menos. Menos? Né? Menos. 30 anos. Eu até responderia para ele o seguinte: se ele for funcionário de uma empresa, né, que tem o seu plano de aposentadoria, ele não tem nem o que pensar, né? Geralmente o custo desse plano ele é dividido entre as partes, né? Então eu diria que geralmente para cada R$1 que ele coloca, a empresa faz a contrapartida de mais R$1, então não tem nem o que pensar se é interessante para ele ou não fazer, né? Agora, se ele não for um colaborador de uma empresa que tem um fundo de pensão, eu acho que ele tem sim que se preocupar hoje, aos 20 anos, né, em formar essa reserva necessária para o futuro. Quanto mais cedo ele começa a formar essa reserva, mais barato fica para ele. Se ele pensar em fazer essa reserva aos 30, 40 anos, o esforço financeiro dele é muito maior. Se ele diluir isso ao longo do tempo, imagino que ele tenha 20 anos, o esforço financeiro é muito menor. Ou seja,
fazer uma reserva, seja pessoal, financeira, seja através de um plano de previdência, para quando ele estiver numa idade onde ele está se retirando da atividade produtiva, isso é saudável, é recomendável e todo mundo deve fazer. Como fazer, de que forma, é o que nós estamos abordando no programa de hoje, e agora a gente vai para um rápido intervalo.